Salve, salve! Luiz da Escomparia Imóveis, e hoje eu vou trazer para você um dos debates mais quentes quando a gente fala de imóveis e fundos imobiliários que acontece na internet, no Instagram, enfim. Um dos debates mais acalorados quando uma das partes resolve se pronunciar. E hoje eu quero trazer para vocês 3 diferenças que não te contaram sobre os imóveis e os fundos imobiliários. Vamos lá? A primeira diferença em relação aos imóveis e fundos imobiliários que não te contam é em relação à alavancagem. Qual é o conceito de alavancagem? É você usar dinheiro de uma outra pessoa, de um banco, de um parente, enfim, para fazer a compra de um imóvel, sendo que você não se expõe, você não tira dinheiro da sua carteira para comprar esse bem. O financiamento imobiliário é o mais conhecido deles. Afinal, por exemplo, eu quero comprar um apartamento de 500 mil reais, eu só tenho 100 mil reais. Então eu vou me alavancar com o banco, eu dou a entrada de 100 mil reais e pego 400 mil reais e faço o pagamento do imóvel e sou dono desse imóvel, apesar de ser conjunto com o banco, né? Se eu não pagar esse financiamento, logicamente o banco vai resgatar esse bem, esse valor que ele investiu. Como que os investidores imobiliários usam esse recurso? Vamos pensar que nesse mesmo 500 mil reais, a gente, ao invés de colocar em um estúdio, por exemplo, a gente coloca ele 100 mil reais em 5 estúdios. Então a gente vai fazer 5 financiamentos imobiliários e a gente tem 5 imóveis, diluindo a nossa participação nesses investimentos, né, abrindo essa possibilidade de diversificação. Então, se um desses imóveis desalugarem, por exemplo, a gente tem renda desses outros 4. Ao passo que se a gente investir em apenas um imóvel, se esse imóvel desaluga, é zero ou 100. Então, essa é uma das grandes vantagens frente aos fundos imobiliários, afinal que se você tiver 500 mil reais e quer investir em fundos imobiliários, você precisa ter esse dinheiro, logicamente, para poder comprar em cotas. Você não pode usar o dinheiro de outra pessoa ou, vou pagar em 35 anos para você, gestor do fundo profissional. Tá? Isso não acontece. Então você precisa ter todo o capital para investir num fundo imobiliário, ao contrário dos imóveis. A segunda diferença entre FIIs e imóveis que eu quero trazer para você é em relação à liquidez. A liquidez é um dos grandes pontos que quem fala de investimento imobiliário, de fundo imobiliário, ressalta em relação aos imóveis. Os fundos imobiliários são muito mais líquidos que os imóveis. Exato. Existe uma verdade nisso, porém ela está incompleta. O que acontece? Vamos ao início, à origem. O que significa liquidez? É a capacidade de você de converter um bem em dinheiro de modo rápido e sem perda de valor, ou com pouca perda de valor. Quando a gente fala com pouca perda de valor, é aí que está o detalhe. Você está, por exemplo, um imóvel. Se hoje eu tenho um apartamento, eu preciso do dinheiro, eu quero converter esse dinheiro para fazer um investimento qualquer, para que esse imóvel seja atrativo no mercado em relação ao preço que existe, já que é praticado, eu preciso reduzir esse valor para eu poder aumentar a velocidade de venda, certo? Então eu estou assumindo que eu vou ter que ganhar menos para poder vendê-lo rápido, fazer essa troca. Mesma coisa acontece com o fundo imobiliário, por 2 motivos. O primeiro deles é porque ele é uma renda variável. Então, se você comprou um fundo Kinea, por exemplo, há 1 ano atrás, e você deseja liquidá-lo agora porque você precisa desse dinheiro, você vai ter que aceitar a cotação atual dele, né, que pode ser que seja maior ou pode ser que seja menor, acontece muito, afinal a gente está falando de variações de minuto a minuto, e pode ser também, no caso, a cota que você comprou, ela tem que ser uma cota que existe uma liquidez no mercado, ou seja, existem pessoas querendo comprá-la. Então, se você comprou um fundo imobiliário e não fez a análise correta dele, o fundo imobiliário ali, que você, por exemplo, tem 100 cotas desse fundo imobiliário, quando você colocar essas cotas no mercado, precisa ter interessados que estejam a fim de comprar essa cota. Então, se você não tiver interessados que estejam dispostos a isso, você não vai vender a sua cota rapidamente. Então, esses são os 2 pontos interessantes em relação à liquidez. Quero deixar com você agora um conceito, uma questão de mentalidade muito importante quanto aos imóveis em relação à liquidez. A baixa liquidez do imóvel, na verdade, ele é uma proteção familiar, é uma proteção do seu patrimônio. Em que sentido? Quando você vai vender um imóvel, todo mundo sabe que você precisa passar por diversas etapas, encontrar um comprador, falar com um corretor, fazer um contrato, negociar essa venda, ir lá no cartório, fazer o registro, receber todos os valores. Isso envolve, além de tempo, algumas pessoas, né? Se você vai, por exemplo, você é casado, você exige que a sua esposa ou esposo faça o consentimento, assine isso, né? Assine a venda. Esse fato impede que muitas famílias dilapidem o patrimônio para entrar, por exemplo, em grandes oportunidades como boi gordo, forex, ou até aquela ação magnífica que você ouviu no YouTube que vai valorizar 1000%. Então, essa questão dessa baixa liquidez é, na verdade, uma proteção patrimonial e uma perpetuação para que o patrimônio da família continue, que a sua família, por exemplo, continue tendo um imóvel para morar, um imóvel para viver, e a segurança que traz
para todos os seus familiares. O terceiro e último ponto que as pessoas falam e não te contam completamente a verdade sobre os imóveis é em relação à administração profissional e à autonomia na decisão sobre o bem. Um dos grandes empecilhos e pontos negativos que as pessoas falam quando você vai investir em imóvel é justamente a manutenção, a administração, gritar com o inquilino, inadimplência. Nossa, você é louco de fazer um investimento em imóvel, por que você não coloca na mão de um gestor profissional, de um fundo imobiliário? Quando a gente está olhando sobre a ótica do residencial em si, isso é uma inverdade, uma desatualização absurda em termos de investimento, porque hoje a gente tem empresas gestoras terceirizadas que você consegue, por exemplo, estando aí onde você está, investir em São Paulo e delegar a administração completamente para essas empresas. Elas vão fazer o check-in, check-out, cobrança, manutenções e tudo mais, e você vai acompanhar o relatório ali por e-mail pelo aplicativo. Tá? É extremamente simples, isso é realidade já hoje aqui em São Paulo e no Brasil todo, no mundo todo isso acontece. Tá? Então, próxima vez que você ouvir esse argumento, você fala, não, isso está errado, está tendencioso. O último ponto é em relação à autonomia, porque quando você é cotista de um fundo imobiliário, você precisa ter uma participação bem significativa para opinar sobre o caminho daquele fundo imobiliário. Se está sendo alugado direito, se a precificação, se a venda ou a compra de determinado imóvel vai ser bem para o fundo imobiliário. Então, se você é um sardinha, por exemplo, como vocês sabem, né, se você tem uma participação muito pequena, R$1.000, R$100.000 investindo num fundo imobiliário, você não opina, você tem que carregar uma assembleia para decidir e tudo mais. Ao passo que se você é dono de um imóvel, você tem plenos poderes sobre ele. Aluga na tradicional, na Airbnb, reforma, vende, enfim, você faz o que você quiser com ele. Então esse é para mim, esse é um dos grandes diferenciais em relação aos fundos imobiliários e um dos pontos positivos maravilhosos dos imóveis. Então, esses foram os 3 pontos que eu selecionei como um dos mais importantes e onde acontece a maior confusão em relação a o que é isso, o que é aquilo, o que é melhor, o que é pior. Lembrando que a gente está falando não um ou outro, mas um e outro. Existe sempre a diversificação e essa é uma das nossas filosofias aqui na Escompari, de trazer esse ponto sempre para os nossos clientes, tá? Não é nunca um ou outro, é sempre um e outro, diversificando a carteira, complementando, protegendo os seus investimentos com imóveis ou com FIIs. Então, se você gostou desse vídeo, quer entender um pouco mais sobre investimentos imobiliários aqui em São Paulo, de um modo geral, porque são conhecimentos que você consegue utilizar na sua cidade, no seu país, onde você está. Então, o intuito desse canal é trazer mais informação, trazer mais esclarecimentos para que você consiga tomar a decisão certeira, segura em relação aos imóveis, tá? Então deixa seu like para ajudar a gente aqui no crescimento, compartilha com quem você acha que precisa saber disso. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de respondê-las aí, gerando sempre uma discussão sadia, uma discussão que vá realmente agregar para todo mundo, tá joia? E a Escompari, gostaria também de ressaltar isso, que é uma empresa que a gente trabalha aqui em São Paulo, especialista em investimentos imobiliários. A gente faz uma curadoria muito séria, muito focada no relacionamento de longo prazo com os nossos clientes e extremamente preocupado com a rentabilidade de entregar aquilo que a gente apresenta. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, gostou, quer entender um pouquinho melhor como investir em estúdios, em apartamentos compactos aqui na cidade, clica aqui no link abaixo que a gente vai ter o maior prazer de atender e explicar sem compromisso algum com isso, tá bom?